Muito bem, bom dia. Vamos dar início à nossa reunião, agradecendo a presença de todos, essa presença virtual, e agradecer a presença dos nossos anjos que nos acompanham em cada lar e nessa virtualidade também. Então, nós vamos iniciar com o livro do Paiva Neto, 101 lições de sabedoria espiritual, e a lição, né, a reflexão de hoje é a número 88, que diz o seguinte: nada detém um homem de Deus, nada, quando ele está disposto à prática do bem. Quem gostaria de comentar? Só podia repetir, dona Adriane? E como é que chega para vocês, né? Nada detém um homem de Deus. Nada, quando ele está disposto à prática do bem. Ô, Vivi, poderíamos interpretar dessa forma, não sei, me corrija se eu não entendi direito, né? Mas eu acho que quando você se propõe a melhorar, que este é o caminho do progresso mundial, né? Começando por nós mesmos. Esse nada detém, é que nós receberemos ajuda pelos bons empreendimentos que fizermos em nossa vida, né? Pelas boas resoluções que tomarmos e que conscientes, né, decidirmos caminhar com amor, pelo amor de Jesus. Né, que o objetivo maior, todos nós somos perfectíveis. É esse o nosso foco aqui na Terra. Então, todos caminharemos para a perfeição, mas depende de cada um de nós esse acelerar de passos ou retardar os passos, né? Todos nós estamos fadados a progredir. Depende de nós. Não se dá, não se abastece um pote, como diz minha mãe, né? Se ele estiver fechado. Então, qualquer mudança em nós mesmos, nós somos os agentes primordiais. Não sei se eu entendi direito. Tá bom? Que bom, Laís, obrigada. Mais alguém gostaria de comentar? Eu fico pensando, dona Vilani, nesse nada detém um homem de bem. Nada detém um homem de Deus, né? Se ele estiver ali. Eu fiquei pensando assim, se nada detém, significa que, obviamente, haverá empecilhos. O nada detém contém em si de que algo tentará deter. Então, acho que é uma reflexão para que nós que estamos na caminhada, todos nós, a humanidade que está na caminhada, que ela entenda que será um caminho que vai encontrar resistências, né? E que o importante é que a gente não se detenha, né? E confie nessa espiritualidade que está nos orientando, confie em Deus mesmo, né? Confie nessa força criadora maior, assim, para que a gente não se detenha, nem a nós mesmos na nossa caminhada individual, nem na caminhada do progresso espiritual da humanidade como um todo, né? Mais alguém? Eu vou tentar falar alguma coisa, Vilani. Eu estou meio que no escuro, mas vou tentar alguma coisa, né? A respeito do homem de bem, né? Eu não li esse livro, não sei. Mas, na atualidade que vivemos, eu acredito que estamos vivendo já o apocalipse, né? O que ocorre? Se você está com Deus, está com Jesus, você moralmente, você se torna forte. E nesse momento, as trevas estão tentando apagar luzes como essa que vocês estão aqui acendendo, que é como uma vela na escuridão,
isso atrai inimigos. Mas se você e Jesus, embora não consigamos praticar a todos, devido às nossas fraquezas ainda espirituais, mas você terá uma grande proteção divina. Porém, em alguns momentos, vamos fraquejar, e é onde a gente não pode perder de forma nenhuma a fé, a confiança em Deus e em Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus fraquejou. Porém, ele não perdeu a fé, a esperança no Pai. E assim eu creio que nós também devemos fazer nos momentos mais difíceis. Porque pessoas como você, que eu conheço a vida, passou por muitas coisas, e eu vejo você forte ainda, pelo menos aparentemente, mas porque você acredita em tudo isso. Então, o homem de bem não pode fraquejar nesse aspecto. Isso no meu ponto de vista. Obrigada, Valmir, obrigada. César, Mônica. Oi, bom dia. Eu estou aqui, assim, com a câmera meio desligada, porque também hoje é um dia meio especial e é o dia do aniversário da minha mãe. E eu estou meio mexida com isso. Natural, natural. Natural. Mas eu vou estar ouvindo aqui vocês. Tá bom, querida. Muito obrigada. Muito obrigada. E sua mamãe está conosco. Está estudando conosco, viu? Amém. César. O homem de bem, ele é perseverante. Então, ele tende a resistir às intempéries do mundo. É isso. É isso. E vocês disseram tudo. Vocês disseram tudo. Um complementou o outro. Aquele que escolhe fazer o bem, ele vai atrair os espíritos que escolheram fazer o bem, que já têm um determinado grau de elevação, de compreensão. E aqueles que procuram o mal, né, eles também vão atrair espíritos na mesma vibração, na mesma proporção. Então, é por isso que o pai Vaneto diz que nada deterá o homem, nada detém um homem de Deus, porque todos somos de Deus, mesmo aqueles que procuram praticar o mal, também são criação divina, né? Aí ele diz, olha que interessante, nada detém um homem de Deus, nada, quando ele está disposto à prática do bem. Então, todos nós somos criação divina, mas nem todos nós atingimos um grau de compreensão acerca da divindade. Então, felizes aqueles que já galgaram essa compreensão, é para ficar feliz, mas é para ficar reflexivo, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente precisa tomar consciência, como diz o Valmir, né? Com as trevas, né? Que é nada mais, nada menos do que a ignorância, porque as pessoas pecam muito mais por ignorância do que por maldade. A ignorância das leis divinas, não conhecem, e se ouviram falar, não internalizaram, né? Porque não adianta só a gente saber no papel, na teoria, a gente precisa internalizar esse conhecimento das leis divinas, né?
Muito bem, agora nós vamos ler mais um pouquinho do livro, o que é Espiritismo. Como eu não pude fazer aquela leitura bonitinha antes, algumas palavras aqui eu vou parar e perguntar como é que se pronuncia, e se a gente não souber pronunciar, a gente pronuncia como está escrito, e que o importante não é a nossa sabedoria, o importante é a sabedoria divina. Se a gente conseguir captar essa sabedoria, nós caminharemos menos infelizes, né? Então, nós vamos iniciar a leitura de hoje, que diz o seguinte: no ano de 1961, Allan Kardec fez uma nova viagem espírita a Sens, Mâcon e Lyon. São 2 cidades, né? Na França, e verificou que em nossa cidade o espiritismo atingira a maioridade. Olha só, Kardec ele fazia viagens para divulgar a doutrina espírita. Então, o espírita, o que ele não pode é fazer proselitismo, mas ele pode viajar para divulgar a doutrina. Abre aspas. Aqui, acredito que é fala de Kardec. Com efeito, não é mais por centenas, diz ele, que aí se contam os espíritos, como há um ano. É por milhares, ou, para melhor dizer, já se não contam. E pode-se calcular que, seguindo a mesma progressão, dentro de um ano ou 2, eles serão mais de 30 mil. O espiritismo, aí, tem feito adeptos em todas as classes, mas é sobretudo na classe operária que se tem propagado com maior rapidez. E isso não é de admirar, sendo essa classe a que mais sofre. Volta-se para o lado que lhe oferece maior consolação. Se aqueles que clamam contra o espiritismo lhe oferecessem outro tanto, essa classe se voltaria para eles. Mas, ao contrário, querem tirar-lhe exatamente aquilo que a ajuda a carregar o seu fardo de miséria. E isto tem sido o meio mais seguro de perderem as suas simpatias e fazê-las engrossar as nossas fileiras. O que vimos com os nossos próprios olhos é de tal modo característico e encerra ensino tão grande que acreditamos dever consagrar aos operários a maior parte do nosso relatório. No ano passado, só havia um único centro de reunião, o dos, aí eu não sei pronunciar, né, Brotox, dirigido por Dijous, chefe de oficina e sua mulher. Então, só tinha um lugar para reunião. Depois formaram-se outras em diferentes pontos da cidade. Aí ele cita vários pontos das cidades e ele continua, sem contar grande número de reuniões particulares. Essas reuniões particulares seriam as reuniões na residência das pessoas, né? Não era proibido. Isso era início do espiritismo, era antes da institucionalização do espiritismo, porque depois que institucionalizou-se o espiritismo, foram proibidas as reuniões em casa, foram proibidas as comunicações mediúnicas em casa, e foram proibidas, em algumas casas, no Evangelho no Lar, orientação no Evangelho no Lar, até não rezarem por outras pessoas, a não ser por aquelas que moram no lar. Continuando a leitura. Então, havia apenas 2 ou 3 médiuns neófitos. Neófitos aqui eu entendo como principiantes. Os jusá em todos os grupos
e muitos são de primeira ordem. Em um só grupo, vimos 5 escreverem simultaneamente. Vimos igualmente um rapaz muito bom médium vidente, no qual podemos verificar essa faculdade desenvolvida no mais alto grau. Sem dúvida, muito é para desejar que se multipliquem os adeptos, mas o que mais vale ainda do que o número é a qualidade. Pois bem, declaramo-lo bem alto. Não vimos, em parte alguma, reuniões espíritas mais edificantes do que a dos operários lioneses, que moram em Lyon, né? Quanto à ordem, ao recolhimento e à atenção que prestam às instruções dos seus guias espirituais, a homens velhos, senhoras, jovens, crianças mesmo, cuja atitude respeitosa contrasta com a sua idade. Jamais uma única criança perturbou por instantes o silêncio das nossas reuniões, muitas vezes longas. Pareciam quase tão ávidas quanto seus pais em recolher as nossas palavras. Ele fala aqui, né, vou chamar atenção para isso, às vezes longes, às vezes longas. Nós estipulamos um horário. Olha, no começo não era assim, às vezes se extrapolava o horário, às vezes longas. Eu acredito que quem tinha pressa para sair, saía delicadamente, no silêncio, mas deixava aqueles que precisavam continuar. Depois da institucionalização, ficou tudo muito rígido. Isto, porém, não é tudo. O número das metamorfoses morais é, entre os operários, quase tão grande quanto a dos adeptos. Hábitos viciosos reformados, paixões acalmadas, ódios apaziguados, lares tornados tranquilos. Em uma palavra, as mais legítimas virtudes cristãs desenvolvidas. E isso pela confiança de agora em diante inabalável, que lhes dão as comunicações espíritas. No futuro em que não acreditavam, é uma felicidade para eles assistirem a essas instruções. Esses operários, eles não tinham essa crença de que desse futuro, dessa vida no pós-morte, quer dizer, na vida no pós-vida, porque a morte não existe, né? Então, ali eles estavam bebendo esse conhecimento, e para eles era uma felicidade. Então, é uma felicidade para eles assistirem a essas instruções de que saem reconfortados contra a adversidade. Muitos chegam a galgar mais de uma légua, sob qualquer tempo, inverno ou verão, tudo arrostando para não faltarem a uma sessão. É que neles não há a fé vulgar, mas a baseada sobre uma convicção profunda, raciocinada e não cega. Fecha aspas. Por ocasião dessa viagem, um banquete novamente reuniu sob a presidência de Allan Kardec os membros da grande família espírita leonesa. No dia 19 de setembro de 1860, os convivas eram apenas uns 30. A 19 de setembro de 1861, o número era de 160, representando os diferentes grupos que se consideram todos como membros de uma grande família, entre os quais não existe sombra de ciúme e de rivalidade, o que, diz o mestre,
temos de passagem grande satisfação em registrar. A maioria dos assistentes era composta de operários e toda a gente notou a perfeita ordem que não cessou de reinar um só instante. É que os verdadeiros espíritas põem sua satisfação nas alegrias do coração e não nos prazeres ruidosos. A 14 de outubro do mesmo ano, encontramos Allan Kardec em Bordeaux, onde, como em todas as cidades, porque passava, semeava a boa nova e fazia germinar a fé no futuro. Além das viagens e dos trabalhos de Allan Kardec, esse ano de 1861 permanecerá memorável nos anais do Espiritismo por um fato de tal modo monstruoso que quase parece incrível. Refiro-me ao auto de fé levado a efeito em Barcelona e em que foram queimadas pela fogueira dos inquisidores 300 obras espíritas. Nada detém o homem de Deus, nada, se ele está imbuído de praticar o bem. O senhor Maurício Le Châtelet estava nessa época estabelecido como livreiro em Barcelona, em relações e em comunhão de ideias com Allan Kardec. Assim, pediu a esse que ele enviasse certo número de obras espíritas para as expor à venda e fazer propaganda da nova filosofia. Veja que ele não fala em religião, é filosofia. Essas obras, em número de 300 aproximadamente, foram expedidas nas condições ordinárias, com uma declaração em ordem do conteúdo das caixas. A sua chegada à Espanha foram os direitos da alfândega cobrados ao destinatário e arrecadados pelos agentes do governo espanhol. Mas a entrega das caixas não se fez. O bispo de Barcelona, tendo julgado esses livros perniciosos à fé católica, fez confiscar a expedição pelo Santo Ofício. Vamos conversar? Pois é, Jesus disse que mandaria o Espírito de verdade, que falaria e revelaria muito mais do que ele, né? Agora, sempre as classes mais simples que compreendem melhor, né? Quem mais? Pegando um gancho no que o Valmir falou, que é bem isso mesmo. Essa questão das classes mais simples, né? Jesus falava a todas as pessoas, e muitas vezes o que eles chamavam de doutos, né, os sabedores, eles não entendiam o que Jesus falava, porque era uma questão de hierarquia de saber, né? Se eles dissessem que estava certo o que Jesus estava dizendo, de alguma forma eles estavam negando o que lhes dava poder em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, com essas transformações no Espiritismo, o Espiritismo, muitas vezes, é visto como uma filosofia elitista. Pelo menos eu ouço falar muito. E aí eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. Eu achei muito interessante, nessa passagem de Kardec, essa questão dos operários, né? Como ele destaca essa potência dos operários em seguir não apenas o que foi codificado, mas em seguir os seus guias espirituais. Então, existe a codificação, mas ele fala, ele deixa bem explícito. Eles estão seguindo os seus guias em tudo. Então, olhe, há uma abertura para além do que está escrito. Desde que se passe por... claro, é um instrumento. A codificação é um instrumento para que você consiga, inclusive, se conectar muito bem com o seu guia e não cair em embustes, por exemplo. Mas eu achei isso muito interessante. Sobre essa questão das reuniões e da institucionalização, na minha terra, em Caravelas, tinha um senhor que ele atendia em casa.
Porque é isso, não existiam centros espíritas lá, mas existiam fenômenos espíritas. Porque existiam pessoas que estavam atormentadas, obsidiadas, mesmo, né, que estavam fora de si, atormentadas pela espiritualidade. E aí essas pessoas já chegou o caso de chegarem, de tão violentas que estavam, amarradas durante a reunião espírita. Eles estavam tendo uma reunião espírita, as pessoas sabiam, na casa dele, e chegava uma pessoa, muito parecida com o que tem no filme do Chico Xavier. E aí chegava essa pessoa transtornada, ele doutrinava a pessoa, retirava o espírito obsessor, trabalhava, e a pessoa saía dali, claro, muito cansada, né? Obviamente, mas já em si, assim. Então, quando a gente tem a institucionalização do espiritismo, são muito poucas as casas espíritas que vão permitir se ouvir os guias espirituais. E aí, muitas vezes, eu já fui em muitas casas, e eu vi essa coisa do horário. O evangelho começa às 8, tem que terminar às 9. Você estava ali no meio de uma reflexão, no meio de uma concentração, sentindo toda uma energia fluir, mas vamos interromper por causa do horário. Assim, porque tem que terminar antes das 9. Então, assim, realmente, claro, há casos e casos, mas é de se ponderar um pouco essas questões, sabe? E, sobretudo no Evangelho Online, persistir nessa prática, assim, que é estimulada pelos centros espíritas, mas dentro de um quadrado muito específico, como a Dona Vilane falou, né? Que muitas vezes não está em acordo com o que os nossos guias pedem. Porque cada um está num lugar da missão, e cada um está no espaço da missão, e cada um tem uma formação espiritual, tem um guia espiritual que vai lhe permitir agir de uma determinada maneira. Então, acho que é isso, assim, a gente saber. Kardec está chamando, convidando a gente, pelos exemplos que ele mostra, com essa classe operária, a ouvir os nossos guias espirituais, a estar atento à codificação, mas não apenas. Muito bem, obrigada, Sheila. Como é que chegou essa leitura para vocês? Quem mais gostaria de falar? Acho que eu vou falar um pouquinho, Vi, porque realmente essa parte de religião me incomoda, porque eu aprendi o Espiritismo como uma doutrina, e acho que a institucionalização faz com que, por exemplo, o que me incomoda também, a questão do Divaldo, né? Então, assim, porque a partir do momento que tem como se fosse detentor da verdade do Espiritismo, e outras pessoas seguem e guiam, eu vejo um perigo isso, né? Por conta do que ele tem propagado, e isso me incomoda bastante. Foi pega aí, durante a fala, me pega isso, né? O quanto de responsabilidade de uma organização do tamanho do porte dele propagar tantas inverdades, né? Eu Obrigada. queria também falar um pouco. O Espiritismo não é uma religião institucionalizada, né? Não é oficial, não é uma coisa oficial. Como vocês falaram a princípio da filosofia. É o cristianismo primitivo, né? A época dos apóstolos, por exemplo, eles já praticavam, né, entre aspas, o espiritismo, porque quando eles fundam a Casa do Caminho, né, que receberam a entrada de Jerusalém, né, se eu não estou enganado, ali eles se reúnem, os apóstolos, para fazer o que hoje os espíritas fazem, ou vice-versa. E não era conhecido como, de fato, uma religião, né? Mas não podemos fugir nunca, eu acredito, né, da codificação, sair fora de Kardec.
embora nós temos hoje aí algumas instituições, como até as federações, etc., que querem transformar isso numa religião oficial, porque eles determinam as coisas e dizem que tem que ser daquela forma. Mas, como foi falado, inclusive, pela Sheila, aconteceu já um fato na minha própria casa, com relação ao fenômeno espírita, não é? Uma coisa assim que, para quem não conhecia, se chegasse naquele momento, como aconteceu também de pessoas chegarem e se envolverem no fenômeno que estava ocorrendo, né? Que era, a meu respeito, inclusive, isso, Vilani, foi mais ou menos naquela época de 96 que nós praticávamos, né? Lembra? Lembro. Vivi uma fase complicada, e a nossa irmã Dolores, não sei se você lembra também, Sim. permitiu que uma entidade de 300 anos lá atrás, olha só, me encontrasse, né? E ali nós tivemos que acertar as nossas mazelas naquele dia, e descontrolou todo o ambiente. Agora, se você está fazendo um evangelho, por exemplo, e aparece uma entidade que quer se comunicar, desde que você tenha conhecimento e controle da situação, acho que você tem que fazer isso como a Sheila citou aí, mais ou menos. Resolver aquela questão ali. Né? Não vamos encerrar agora, vamos dar continuidade para que nós possamos acertar essa questão. Para não fazer com que o Espiritismo vire como é que podemos dizer, uma coisa assim, controlada pelo Estado ou pela federação, que seja dentro da filosofia kardecista, né? Porque Kardec, como você falou, não tinha hora nem para terminar os trabalhos, né, segundo a leitura do livro, o que é o Espiritismo. É evidente que era começo, né? Era um começo, se não estou enganado, foi aí a partir de 1861, não é isso que vocês leram, não é isso? Então, era ainda uma coisa assim, que trazia, inclusive, uma curiosidade, né? Então, tinha muitas pessoas que iam pela curiosidade e depois terminava seguindo aquilo ali. Eu conheci um médico, inclusive, que tentou desmascarar uma senhora que curava as pessoas através do algodão que ele bebia numa água lá e tirava dali coisas plasmadas, né, da doença do indivíduo e tal, e ele quis ir lá desmascarar essa mulher, né, que ela estava praticando coisas como se fosse bruxaria, coisa assim. E ele foi com um filmador, etc., isso no meados dos anos 80. E a Vilani deve lembrar dessa época, dessa senhora, que eu não lembro, lá em Votuporanga, me parece. E ele vai com essa máquina lá, inclusive tinha pessoas da Globo, o Padre Quevedo, aquele amante do espiritismo, que vocês devem conhecer, né? E o Padre Quevedo estava lá, a Globo também estava lá, quando esse médico chegou. E ele, então, filmou tudo, etc. Resumindo, quando ele voltou, ele disse para nós, agora eu acredito que Deus existe de fato. Porque ele não acreditava em Deus até então. Naquele dia, ele não conseguiu provar, ele provou o contrário, que aquilo realmente acontecia, né? Ele estudou todo aquele fenômeno, e ele, então, depois, hoje ele deve ser espírita, não sei, que nunca mais eu consegui falar com ele. Mas por quê? Porque, imagina a época de Kardec, quando começou tudo isso, né? Que pessoas é lógico, quando ela falou na parte elitista, é porque antes, justamente, as pessoas de elite, os primeiros a fazerem indiretamente trabalhos mediúnicos, porém sem conhecimento de causa, sem saber que era o espiritismo. Até que surge o mestre de Lyon, né? Até que surge Kardec para estudar, que inclusive era ateu, né? Era ateu. No fim, ele prova ao contrário, que esse médico que eu conheci,
que aquilo ali tinha uma inteligência por trás. Então, devemos, sim, seguir sempre a ótica de Kardec. Agora, Divaldo Franco, nós vamos levar também em consideração até a sua idade, né? Hoje ele está com 90, acho que 94, 95 anos também. É um grande médium, né? Então, assim, mas eu particularmente não fujo da codificação, procuro sempre estar dentro, seguindo o Kardec, claro, buscando outros conhecimentos, né? Então, nós vamos falar em coisas como apometria, ou coisas assim, que também, se você for analisar, tem sentido também, né? Eu já vi espíritos, a própria Federação Espírita não aceita a apometria, né? E outras coisas que estão surgindo, mas nós devemos entender que o mundo gira e tem coisas porque nós não sabemos ainda tudo. O Espiritismo não foi revelado a nós totalmente, né? Estamos aprendendo por partes. E vai surgir outras coisas, né? Que inclusive não está, talvez, na codificação, mas que os Espíritos também deixou no Livro dos Espíritos, né? Que viria mais coisas por aí. Devemos ficar atentos sobre isso e analisar com consciência e sabedoria que o que serve e o que não serve, não é? Agora, as pessoas sempre perguntam para a gente, eu acho que para vocês já devem ter perguntado, o que é o Espiritismo, né? E a gente tenta explicar o que é o Espiritismo. Então, eu uso muito a palavra filosofia e ciência. Uso muito a parte científica e filosófica do Espiritismo antes de tocar o nome em religião, né? Porque as pessoas confundem, vocês sabem, o Espiritismo com outros irmãos nossos, outras religiões que são também muito boas, né? Para aqueles que gostam e querem, estão preparados para segui-las. O Espiritismo exige da gente, inclusive, esse estudo que nós estamos fazendo, e muita gente. Nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Poderíamos estar aqui em 10, 20 pessoas, né? Mas não, por quê? Muitas pessoas não estão aqui porque não querem estudar. E o pessoal fala que o brasileiro não gosta de ler. Não, não é o brasileiro, é o povo. É o povo que não gosta de ler. Então, seja ele brasileiro, ou seja ele europeu, sei lá de onde, mas, quando se trata de um conhecimento como esse, evidentemente que muitas vezes as pessoas preferem se esquivar, né? Desculpa se eu falei demais, né, porque eu estou chegando agora e estou meio perdido, também no vácuo, então peguei aí o gasto de vocês, tá bom? Desculpe, muito obrigado. Muito obrigada, Valmir. Muito obrigada. Você não falou demais, não, você falou o necessário. Mais alguém gostaria de falar? Valmir, pensando no que você falou agora por último, um conhecimento como esse, as pessoas se esquivam, elas não estão muito interessadas, exatamente porque é um conhecimento que não nos ajuda a competir em sociedade, não traz lucros, não traz lucros no sentido financeiro do termo, não traz dividendos políticos, não traz status, né, social. Então, é um estudo que cuida da nossa essência, né? Nós em essência. Por exemplo, eu sou Maria Villani, eu não sou Maria Villani, eu estou Maria Villani. Verdade. Agora, a minha consciência, se é essência, essa não tem nome. Então, é muito difícil querer estudar na nossa sociedade capitalista, consumista, cheia de arrogância, prepotência, estudar algo que não contribua para esses fins, né? Fazendo um comentário assim rapidinho a respeito de tudo que vocês falaram e da leitura,
Eu achei muito interessante o que você falou, Valmir, também, de que a Sheila também já havia falado sobre isso, de que o Espiritismo, ele não está, não é um conhecimento acabado. Ele é um conhecimento inacabado. Como você falou, o mundo gira, mais novidades, à medida que o planeta vai fazendo a sua transição, mais conhecimento vai chegando para nós. Agora, em relação ao Divaldo, o que eu tenho para dizer é que, gostei muito do que você falou também, da idade dele, e não por causa da idade em si, mas talvez e eu quero crer que talvez até porque ele não tinha as informações diretas, mas sim por fontes, por algumas fontes que traziam as notícias para Divaldo com essa conotação. Então, ele verbalizou. Agora, mesmo que Divaldo Franco tenha cometido erro, propositalmente, a gente não pode anular tudo que esse homem representa, tudo que esse homem já fez. É a história dos cancelamentos, né? Você faz 99 coisas boas, aí você faz uma coisa errada, aí você, né, a nossa sociedade faz isso. Então, eu não estou defendendo o Divaldo, até porque ele não precisa de defesa. A defesa dele é tudo que ele fez, toda a renúncia, tudo que ele fez pela sociedade, tudo que ele fez pelo Espiritismo. Tudo que esse homem fez. E outra coisa, ele não é perfeito. Se ele fosse perfeito, ele não estava aqui. Se ele fosse luz, só luz, ele estaria iluminando assim as nossas mentes, não precisaria estar aqui trabalhando como ele trabalha e como tantos outros. Não concordo em nada com essas falas dele, não concordo em nada, fiquei estarrecida, falei, Divaldo, fazendo isso, mas guardei comigo e veio essa reflexão que eu acabei de falar, né? Vindo dele, isso é horrível. Por outro lado, vindo dele, quem é dele? Quem é esse? É um homem suscetível a todos os erros, e quem de nós nunca errou? Se a gente começar a fazer uma retrospectiva da nossa vida, quantos erros nós cometemos por ignorância? Muito, não foi de caso pensado. Ninguém falou, vou fazer isso aqui porque eu quero errar. Não, não foi de caso pensado. Assim como o Divaldo. É tanto que ele se retratou depois, ele disse que estava sob ataques espirituais. Pode ser uma desculpa? Pode. A gente vai aceitar? Depende. Depende. Posso aceitar, posso não aceitar. O que eu não posso é cancelar esse homem. É anular toda a trajetória dele, né? O que mais? Quem quer falar mais alguma coisa? Não, sobre o Divaldo, desculpe, pode falar. Eu só vou concluir aqui que a minha colocação é em relação à responsabilidade e de pessoas que não conhecem a doutrina, que são pessoas mais jovens, e quanto elas vão ser influenciadas por essa fala, né? Sim. Então, isso não isenta da responsabilidade dos atos, como nós, né? Também, quando nós erramos, nós temos que assumir as responsabilidades, as consequências dos nossos atos. E no caso quando instituição, eu acho que, eu particularmente acho que a instituição faz com que tenha esse nível, esse nível de poder, não sei a palavra agora melhor para usar, que ele tem nas redes sociais, que é milhões, milhares de pessoas. Então, eu acho que é muito perigoso você tá colocando uma questão filosófica e misturar com política. Então, a minha tristeza realmente é o quanto as pessoas foram atingidas por isso. Você tem toda a razão, só um pouquinho, você tem toda a razão.
Sim, toda razão, Mônica, porque a palavra que você não encontrou, a representatividade desse homem na doutrina espírita. Por isso que os centros espíritas têm um cuidado muito grande. A grande maioria dos centros que eu frequentei, que não foram muitos, tinha essa questão, a política do portão para fora. Não vamos discutir política aqui dentro do centro espírita. Aqui é espiritismo e ponto. Então, o erro de Edvaldo foi fazer essa mistura. Por outro lado, eu acredito que ele estava, no seu erro, pensando que estava prestando um serviço à sociedade, quando, na realidade, ele estava prestando um desserviço à doutrina espírita. Né? Mas ele já prestou muito serviço, já fez muito. Então, eu acho que, assim, cabe a nós fazer o que nós estamos fazendo aqui, porque quantas pessoas não irão nos ouvir? Então, essa é a réplica para Divaldo. Então, muita gente vai nos ouvir, sim, porque talvez não seja muita gente ao mesmo tempo, mas um que passa para o outro, que passa para o outro, e de repente vai estar tudo esclarecido, ou não. Né? Mas a gente segue. Valmir? Não, eu só queria concluir, porque assim, eu sempre admirei o Divaldo, né? Agora, eu acho que uma pessoa pública, seja ela qual for, não só espírita, mas músico, atriz, sei lá o quê, de uma forma geral, com relação a específico, a como foi citado, a política, né, a minha concepção, essas pessoas não deveriam dar sua opinião pública, porque você pode levar muitas pessoas a te seguir. Então, vamos imaginar, hipoteticamente assim, uma pessoa como Anitta, por exemplo. Tem quantas pessoas que a seguem, que a curtem, sei lá. Ela dá uma opinião dela em qualquer ângulo da sociedade, ela vai ter muitos apoiadores, muitos seguidores. Então, acho que uma pessoa, principalmente um espírita, porque a doutrina é uma coisa muito séria, né? O espiritismo é muito sério. Então, nós, se fôssemos públicos, ou se formos públicos, devemos pensar muito antes de dar uma entrevista, né? Dando a sua opinião pessoal, né? Sobre aquele tema, sobre aquele assunto que apoia fulano, Bertano, Ciclano, etc., ele pode estar aí, porque isso pode estar levando para o erro, né? Nós não somos o dono da verdade, então você pode estar causando aí um constrangimento social. Então, seja Divaldo, seja quem for, do meio público em geral. Então, por isso não vamos condenar, eu, no meu caso, não vou condenar o Divaldo. Como você falou, Divaldo, peraí e tal. Então, se tivesse conhecimento pessoal com ele, eu, Divaldo, para, não faça esse comentário, pelo amor de Deus, porque, entendeu? Pode ser seu pensamento particular, mas não coloque, que você está levando muitos nesse caminho. É como aquela questão da boiada, né? Você conduz uma boiada como? Bota o líder da manada na frente e o restante segue aquele líder. Se ele cair no buraco, todos vão cair junto com ele, né? Então é melhor a gente ficar calado nesse aspecto quando a gente tem influência, né? Influência, essa questão pública, né? Então, é nesse aspecto que eu penso, né? Mesmo porque eu, particularmente, sou a política partidária, mas se eu fosse público, eu evitaria de falar sobre esses assuntos que, ainda mais agora que tanto ficou polarizado, né? Estamos todos essas coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio aí. Mas é isso aí que eu queria falar sobre. Nossa, coisa linda, né? Cara, que debate lindo. Mais alguém gostaria de falar? Temos a Luciana e depois a Laís. Oi, bom dia. Bom dia, minha filha. Cheguei atrasada e quero falar. O importante é que você chegou. Vamos falar. Então, eu não conheço muito da doutrina espírita, mas é interessante essa questão do cancelamento mesmo. E como todo mundo é imperfeito, né?
E aí, não importa se a pessoa já fez 1 trilhão de coisas boas, quando ela der uma deslizadinha e fizer uma coisinha ruim, ela vai ser cancelada. E aí, tudo que ela fez de bom vai ser esquecido. Infelizmente, isso é assim na vida de todo mundo. Todo mundo sabe disso dentro da família, entre os amigos, que você se doa, faz, mas no dia que você não fizer, ou no dia que você errar, você vai ser cancelado como se você nunca tivesse feito nada. Isso é muito triste, né? Porque se eu errar com alguém, isso não anula tudo de bom que eu já fiz, né? Eu acho que o que eu fiz de bom vai continuar tendo valor da mesma forma, independente de eu ter errado naquele momento com a pessoa. Mas, infelizmente, as pessoas não pensam assim. E isso é muito triste, né? Pois é, obrigada, Luciana, pela sua contribuição. Laís? Ó, o que eu gostaria de dizer é que essa reflexão é muito importante, considerando que o que a gente sofreu em consequência da falta, eu acho, de critérios no falar, né, do nosso representante enquanto Divaldo, né, e quando a gente fala da doutrina, nós temos que ter todo o cuidado, ainda mais sendo representante quanto do grau dele, né, e que tem uma credibilidade muito grande, e a gente acompanhando os caminhos que foram seguidos a partir da fala partidária dele, né? E sofrendo as consequências até o momento. Então, fica para nós um alerta. Doutrina espírita, ao falarmos dela, em primeiro lugar, fidelidade doutrinária, né? Que muitos momentos foram colocados assim, como reveladores de alguém da espiritualidade que não estava ali para se defender. Então, eu estou gostando muito, gente, desse debate, dessa reflexão, que vai ficar para a eternidade. E muitos hão de ter a oportunidade de ver essas falas e de se esclarecerem a partir daí. Só resta gratidão para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, Laís. Obrigada a todos. Eu gostaria agora de pedir para que a gente faça aquela pequenininha, curtinha, curtíssima oração, enfim, a critério de cada um, aquele que quiser fazer, para a gente fazer a leitura do Evangelho. Quem gostaria? Gostaria de fazer, Valmir? Uma prece pequenininha, só para a gente fazer a leitura do Evangelho? Posso tentar. Obrigada, Valmir. Tá bom, então vamos todos, nesse momento, elevar nosso pensamento ao alto. Vamos buscar a imagem meiga e sublime de nosso Senhor Jesus Cristo da maneira que cada um o entende. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, vimos nesse instante pedir a vós para que nos permita fazermos, junto com nossos amigos da espiritualidade maior, a leitura do nosso Evangelho e tentar compreender melhor os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e que assim seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de hoje é: Bem-aventurados os que são misericordiosos. O tópico é o perdão das ofensas, do Espírito Semeão, em Bordeaux, 1862, que diz o seguinte, é o item 14.
Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perguntou Pedro a Jesus. Você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a inteligência de vocês e falar bem alto aos seus corações. Comparem essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos e encontrarão sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: você perdoará, mas sem limites. Perdoará ainda que a ofensa seja feita muitas vezes. Ensinará a seus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, nunca medindo a sua mansidão nem a sua brandura. Fará aos outros o que deseja que o Pai Celestial faça por você. Ele não o tem perdoado sempre? Por acaso conta as inúmeras vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Prestem atenção na resposta de Jesus e, como Pedro, procurem aplicá-las a vocês mesmos. Sejam generosos no amor, isto é, perdoem, usem de misericórdia, sejam caridosos, deem, e o Senhor lhes restituirá. Perdoem, e o Senhor vai perdoá-los. Abaixem-se, e o Senhor os reerguerá. Humilhem-se, e o Senhor fará com que sentem à sua direita. Vão, meus bem-amados, estudem e comentem essas palavras que eu dirijo a todos, da parte daquele que, do lado dos esplendores celestes, sempre cuida de vocês e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoem o próximo, pois também precisam do seu perdão. Se vocês são prejudicados pelos atos dos seus irmãos, é mais um motivo para serem tolerantes, porque o mérito de perdoar é proporcional à gravidade do mal cometido. Além disso, nenhum merecimento terão, se não perdoarem sinceramente seus irmãos pelas pequenas ofensas que eles lhes fazem. Espíritas, nunca esqueçam que, tanto nas palavras como nas ações, o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, então sejam de fato. Esqueçam o mal que lhes foi feito e pensem apenas em uma coisa, no bem que podem fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve se afastar dele, nem mesmo em pensamento, porque todos são responsáveis por aquilo que pensam, e Deus conhece bem o que andam pensando. Cuidem para que todo pensamento seja desprovido de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Feliz daquele que a cada noite pode deitar-se e dizer: nada tenho contra o meu próximo. Ilane, Oi. eu concluí o seguinte: você não acredita, eu peguei o evangelho aqui na conversa com a Sheila, no começo, antes de vocês entrarem, coloquei o evangelho em cima aqui da minha mesinha,
Agora você foi ler aí, justamente estava aberto o perdão das ofensas. Não é coincidência. Estou Não é. devendo muito, eu devo muito. Graças a Deus. Quer começar a refletir sobre essa leitura, Valmir? Quem está caindo constantemente? Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, estamos. Porque na internet toda hora cai. Você estava lendo aí, caiu, inclusive. Eu mas eu acho que... Oi? Eu perguntei se você pode refletir sobre o tema. Sim, então, eu estava dizendo que quando você perdoa, você está perdoando a si mesmo, né? Se você for analisar, você está perdoando a si, que está ganhando mérito para você também. Então, não adianta também a gente falar que perdoa só da boca para fora, nós temos que perdoar de acordo com o nosso coração também, né? Por isso que Jesus enfatiza essa parte 70 vezes 7. Porque quanto mais você perdoar, mais você será perdoado. Eu achei. Aí, oi? Desculpa, Valmir. Eu achei que o Valmir pode tinha acabado, perdão. Não, pode falar, Sheila. Minha internet está horrível também. É porque eu achei que. É como você ficou mudo para mim, eu achei que você tinha terminado. Segue, por favor. Não, pode dar sequência, não tem problema. Não, eu achei muito bonito, por favor, continue. Eu estava dizendo o seguinte, que uma questão interessante para nós, que hoje, graças a Deus, conhecemos essa doutrina maravilhosa, é que quando deixarmos essa vida aqui, que ingressarmos na outra, é só hora que vamos sentir a falta daquela questão do perdão, hein? Porque na hora que a gente estiver lá do outro lado, numa situação meio periquitante, e formos pedir perdão, vou dizer, eu vou te perdoar da mesma forma que você perdoou os teus inimigos, né? Ou aqueles que você... Né? Então, assim, é importante que nós realmente possamos perdoar, mas com coração de fato, né? Não adianta você falar, eu te perdoo, mas uma hora ou outra, num vacilo, você fala assim, bem feito que aquela pessoa está passando por aquilo. Caramba, você já perdoou, ainda está dizendo bem feito que você está passando por isso. Então, nós devemos pensar no sentido de que se alguém nos faz um mal em todos os aspectos, como a Vilane falou no começo aí, às vezes a gente faz alguma coisa para as pessoas, a gente não faz isso com a maldade em si, querendo fazer aquele mal. Não é? Às vezes a gente faz até inconsciente, né? Porque é próprio da nossa natureza, ainda de pessoas em evolução, cometer um erro por descuido, e aquela pessoa levar para o outro lado e não nos perdoar por aquilo, como acho que muitos de nós já passamos por isso, de alguém não nos perdoar por uma coisa que a gente nem lembra, porque não fizemos talvez de maldade, de pensar naquilo, né? Então, tem essa questão, tem que tomar cuidado. Nem sempre as pessoas fazem realmente o mal que a gente acha que foi feito, né? Que às vezes aquela pessoa ela não teve essa maldade, mas nosso coração fica manchado com isso às vezes também, né? Então, devemos perdoar também nesse sentido e pedir perdão a Deus para nós também por pensar errado daquele nosso semelhante. Que estamos ali pai e passo no mesmo caminho, né, na nossa evolução. Então vamos tropeçar sempre. É isso aí, pode ir. Obrigada, Valmir. Sheila. Eu que agradeço. Nossa, que lindo, Valmir. Bom, eu vou começar destacando uma parte do Evangelho que eu achei muito bonita, que é essa coisa de que Jesus diz, e aí o Evangelho traz, que o perdão é o ensinamento que mais deve vir alto aos nossos corações, né? E justamente porque ele está ligado, porque Jesus queria criar uma comunidade, e não existe como criar uma comunidade, como criar laços de pertencimento sem haver o perdão, justamente porque nós vamos errar, assim. E aí me lembrou
muito, uma autora que eu gosto, inclusive, todo lugar que eu vou, eu estou com o meu livro. É a Bell Hooks, chama Tudo Sobre o Amor, e ela fala assim, sobre essa questão do perdão. Que ela tem um livro sobre comunidade, dentro da comunidade tem uma questão sobre perdão, um capítulo. O perdão é um ato de generosidade. Ele exige que coloquemos a libertação de outra pessoa da prisão de sua própria culpa ou angústia acima dos nossos sentimentos de ofensa e raiva. Ao perdoarmos, abrimos caminho para o amor. E aí é um diálogo com Jesus direto, né? Ser generoso no amor. O perdão é uma forma da gente ser generoso no amor. É um gesto de respeito. Mas um verdadeiro perdão exige que compreendamos as ações negativas do outro. Um pouco do que a gente tentou fazer aqui, né? Ao longo das reflexões que a gente teceu. Tentar entender por que as pessoas... Porque não existe uma fórmula. Por exemplo, eu me posicionar politicamente, e eu achar que isso é importante, mas de uma maneira reflexiva, pode ferir alguns e agradar a outros. Eu não me posicionar pode também ferir alguém e agradar a alguns. Porque outros vão dizer, nossa, mas diante de tal calamidade você não vai falar nada. Assim, existem muitas formas de falar, né? Existem muitas maneiras de dizer as coisas. Mas às vezes é importante se pronunciar mesmo e dizer, olha, isso é um absurdo, né? Não é possível. Mas, enfim, perdoar porque é difícil, como diz sempre a Dona Vilane, é difícil, a gente vem com defeitos, né? A gente não lê a cabeça do outro. Então, assim, é um pouco complicado, porque a gente não sabe quais são as intenções. Então, talvez sempre partir do ponto de vista de que a gente está em uma comunidade. Se estamos em uma comunidade, se partilhamos alguma coisa, que é a comunidade espírita, significa que estamos todos em prol de um ideal maior. E aí a Bel continua. De modo realista, ser parte de uma comunidade amorosa não significa que não vamos encarar conflitos, traições, ações positivas com resultados negativos, ou coisas ruins acontecendo com pessoas boas. O amor nos permite enfrentar essas realidades negativas de uma forma que afirma e eleva a vida. E ela conclui, perdoar significa que eu ainda sou capaz de ver uma pessoa como membro de minha comunidade, alguém que tem um lugar no meu coração, se quiser retorná-lo. Todos nós ansiamos por uma comunidade amorosa, ela eleva a alegria da vida. Então, quando Jesus chama atenção para o perdão, ele sabe da nossa condição de humanidade. E ele sabe que a solidão, o isolamento não nos eleva, não nos ajuda a crescer. Que a gente precisa dessa aldeia, como diz Dona Vilane. E a gente vai precisar um dos outros e não somos perfeitos. E é isso, uma atitude positiva pode ter ações negativas. Que para mim soe positiva pode ter ações negativas. E vai ter. Porque a gente está no mundo de... Cada um entende as coisas de uma maneira. Então, perdoar é mais do que essencial, porque é um gesto de amor. E tudo que Jesus plantou foi amor. Então, mas não é fácil amar, né? Não é fácil perdoar. É uma questão de que cada um encontra o seu caminho e o seu tempo, mas é importante. Obrigada, Sheila. Mais alguém gostaria de falar sobre o perdão das ofensas? César? Me lembrou diretamente a fala de Jesus sobre essa questão. E aí eu estou refletindo sobre ela. Tenho muito mais a falar do que isso. Muito bem, César. Muito obrigada. Viu? Vi. Oi. Então, eu acho que é difícil amar porque o amor, em si, ele é ação, não é simplesmente um sentimento. Então, se para você amar alguém, você tiver que ficar inativo,
e não fazer nada por aquele alguém, então amar seria muito, muito fácil. Mas o amor, ele exige sacrifícios muitas vezes. Ele exige que você faça algo em prol do outro. Ele exige que você tenha uma ação positiva para ajudar o outro. Então, eu não vejo o amor como essa visão de que, eu te amo, tenho você no meu coração, tá bom? Só que o outro tá lá morrendo, tá com a língua de fora, tá passando os perrengues, desgraçado, e você não faz nada por ele. Então, que amor é esse? Amor de discurso? Amor de fala? Não, amor é ação. Como o amor é ação, então por isso ele é tão escasso no mundo, porque o que as pessoas atualmente estão querendo ter problema, né? É esse agir, sabe? Muitas vezes é você tirar o pouco que você tem e doar para o outro, sabe? Você fazer sem esperar nada em troca, ajuda despretensiosa, ajuda sem realmente ter nenhuma intenção de depois, lá na frente, ter um retorno. Então, esse tipo de amor é muito difícil. Ele existe, mas ele não é uma coisa que se anda praticando muito por aí. Então, ele não é por isso que amar não é uma coisa simples. Porque se amar fosse só discurso, ok, seria muito simples. Pelo menos eu vejo sob esse ponto de vista. Obrigada, Luciana. Mônica? Perdão das ofensas, como é que chega para você? Oi, Vi, tudo bom? Eu acho que tem tudo a ver, né, com o que a gente estava falando, mas, sobretudo, o que me veio é assim, se você conhece, né, que eu tenho formação com constelação familiar, e o Bert Hellinger foi cancelado por uma carta que ele fez justamente de perdão a Hitler. E hoje em dia ele é taxado como nazista por causa desta carta. E as consequências que eu sinto que a gente sofre, a comunidade nossa toda sofre, por conta como é que eu posso dizer, ataques, né, que a gente está sofrendo, né. Então, veja bem, né, Jesus defendeu todos e foi crucificado. Qualquer um que se coloque na posição dessa, ele vai sofrer um ataque para a nossa, como é que se diz, atual consciência, na nossa humanidade, estamos ainda nesse nível, né? Então, me veio essa reflexão. E assim, Mônica, tudo que essa prática, esse conhecimento da constelação familiar, tudo que tem feito por tantas pessoas, Sim. O que tem ajudado, o que tem reformulado, assim, de pensamentos. Sim, na área jurídica, onde sofre maior ataque, é onde a gente consegue reconciliação de famílias, isso não tem preço, né? Sim, sim, e aí o criador de tudo isso é cancelado porque perdoou. Porque perdoou. Porque exatamente perdoou. Isso. Exatamente. Pois é. E eu acho que é isso, né? A gente tem que manter firme, como no começo, né? Sim. A gente estava falando, qual foi a frase primeiro? Nada detém Sim. o homem, nada. Nada detém. Quando ele se determina a fazer o bem. Tá, aí eu vou só fazer uma fala de uma citação que eu não sei se eu já fiz para você, mas eu sempre levo, porque eu sinto que essa frase é um mantra para mim, né, do Goethe. Então, vou falar rapidinho aqui. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade fundamental cujo desconhecimento mata inúmeras ideias e planos esplêndidos. A de que no momento em que nos comprometemos definitivamente, a providência move-se também. Toda uma corrente de acontecimentos brota da decisão, fazendo surgir a nosso favor toda a sorte de incidentes e encontros e assistência material que nenhum homem sonharia que viessem em sua direção. O que quer que você possa fazer ou sonhe que possa, faça.
Coragem contém genialidade, poder e magia. Comece agora. Muito bem, eu vou considerar essa tua reflexão aí do Goethe, né, que você trouxe. Sim. Para quem não conhece, né, era bom a gente falar quem é Goethe, assim, né, superficialmente, né, você quer falar que é um poeta alemão, século XIX. Você fez até um trabalho com o Instituto Goethe, não fez? Mas Fiz. Você conheceu a instituição, você pode falar, acho que até melhor que eu. Sim. Então, Goethe é um poeta, como eu já falei, um poeta alemão, século XIX, um poeta que frequentava o salão de Joana, uma romancista, que era mãe de Schopenhauer, um estudioso, Goethe, né? Não apenas um poeta, mas um estudioso. Eu acho que talvez Sheila tenha um pouquinho mais de conhecimento sobre Goethe, talvez César, não sei. Ele começou nisso, complementando, muito simplesmente, sabe? Ele escreveu alguns romances também muito interessantes, as afinidades eletivas, ainda no romantismo alemão, depois ele foi trabalhar, né, fez o Sofrimento do Jovem Werther, enfim, é um autor que eu gosto muito, também tem um tratado sobre as cores, salvo engano. Ele tem esse estudo, né? Maravilhoso, né? Das Aliás, um estudo primoroso. Acho que a gente pode até investigar mais sobre ele. Esse tratado sobre as cores é fantástico, que eu não sei, sinceramente, desculpe minha ignorância. Mas talvez a partir desses estudos de Goethe e de outras pessoas sobre as cores, talvez tenha suscitado o aparecimento como é que a gente chama sobre o tratamento pelas cores? Cromoterapia. Cromoterapia. Né? Então, é isso. Mas é maravilhoso, Goethe. Goethe, né? Então, essa... Von Goethe, não é isso? Não me entendi. Johann von Goethe. Wolfgang von Goethe. Né? Wolfgang, isso mesmo. Coisa no nascimento dele. Então, assim, eu percebi isso numa época da minha vida e eu achei tão maravilhoso que, para mim, é como a prece de Cáritas, que eu uso coisas específicas quando eu estou em determinada vibração. Então, assim, para mim, isso caiu assim como um presente maravilhoso. E eu sempre tento passar para as outras pessoas. E muito obrigada por ter trazido aqui. Obrigada. Obrigada. E aí eu vou considerar como a sua vibração e que assim, Valmir, você ficou um pouquinho afastada, assim, a Dorinha, ela sugeriu que no lugar das vibrações, uma pessoa só fazendo, que todos nós, cada um trouxesse um pouquinho, uma leitura, um poema, um pensamento, uma oração, uma súplica, uma prece, né? Vou considerar da Mônica já esses textos de Goethe, e eu vou pedir para vocês, eu estou com a minha aqui separadinha já, mas eu gostaria de ouvir vocês, o que vocês trouxeram. Vilane, só uma coisinha, eu posso colocar no grupo um pedido de ajuda para um... Você lembra aquele meu amigo que tomou um tiro? Tal? Então, a gente está fazendo uma vaquinha virtual, porque minha amiga recebeu a conta da cirurgia, até vou pôr o recado dela, né? São 600 mil de médico que ela vai ter que pagar agora. Então, aí eu vou pôr lá no grupo, tá bom? Ponha, por favor, ponha lá no nosso grupo. Tá bom. Você ia falar, César? Não. Não? Acho que foi, Vilane. Oi, pode falar. É Valmir. O César que vai falar, né? Ele disse que agora não, né, César? Você trouxe alguma coisa, César? Já pode se pronunciar. Que os senhores da guerra acordem. Não precisamos de mais massacres, como o que acontece na faixa de Gaza, nesse momento.
Obrigada, César. Nós pedimos, então, ao plano espiritual uma intervenção nessas guerras. Valmir? Ô, Vilândia, eu tenho aqui uma prece. Lembra do Carlos Bacelli, né? Sim. É pelo Espírito Irmão José, se não estou enganado. Prece por esperança. Você quer que eu faça essa prece? Queremos. Sim, né, com vocês. Então, tá bom. Prece por esperança. Senhor, que em nosso coração jamais se arrefeça a esperança. A esperança em melhores dias para nós e para toda a humanidade. A esperança de que nossos sonhos se realizem e que venhamos a colimar os objetivos que anelamos e que as nossas mais lídimas aspirações se concretizem. Que a esperança sempre nos sustente na busca de paz que empreendemos, quando tudo conspire contra os nossos anseios de felicidade. Que a esperança seja a estrela que nunca se apaga, em meio à espessa escuridão do caminho. A esperança é a certeza do amanhã tranquilo. Quem conseguirá viver sem este divino êmulo no seu espírito? Tu és, Senhor, a nossa esperança maior. Em ti esperamos e confiamos, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que a esperança nunca nos falte. Luciana? Vi uma prece aqui bonita, que eu vou ler para vocês. Sim. Prece de amor. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. É uma prece de Emmanuel. Obrigada. Onde quer que nós estejamos, possamos receber a graça divina. Sheila. Gente, eu não tenho exatamente uma fala, mas eu vou ler um trechinho mesmo do mesmo livro, porque eu estou em viagem e aí eu me passei de selecionar uma parte. Mas tem um capítulo 5 desse livro, que chama Espiritualidade. E a Bell Hooks vai falar o seguinte: a espiritualidade e a vida espiritual nos dão forças para amar. E eu acho que é sobre isso que a gente está falando aqui, quando a gente pensa no nosso compromisso de perdão, no nosso compromisso de união, no nosso compromisso de estar refletindo sempre sobre as nossas práticas, né? E não no sentido de julgar, mas no sentido de aprender e de perceber quem somos e para onde vamos e de onde viemos, essas questões que norteiam tanto o Espiritismo e que nos unem a todos aqui. Agradecer mesmo a espiritualidade que nos une nessas práticas de amor e que elas sigam para além desse momento, durante toda a nossa semana e toda a nossa vida. Amém. 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 E pode falar, Paulinha. Não, só disse amém, graças a Deus. Amém. Olha, gente, o livro de hoje é Sabedoria de Preto Velho, de Robson Pinheiro, que eu ganhei da Sheila e da mamãe dela, a Wanda. E aleatoriamente eu abri aqui e apareceu o título aqui, lição número 9, chama-se Preconceitos, Robson Pinheiro, que diz o seguinte: um dia pai João se manifestou e,
utilizando uma metodologia toda particular, atendeu às pessoas ministrando passes através do médium, com um leve estalar de dedos. Talvez porque alguém mentalmente estivesse questionando seu modo de agir, afirmou: vocês estão com esse negócio de apometria por aí, estalando os dedos e fazendo trabalhos de desdobramento astral? Pai velho já faz isso há muito tempo. Mas, quando eram somente os pretos velhos, todos criticavam o jeito de os velhinhos trabalharem. Agora que os doutores descobriram a apometria, vocês fazem exatamente aquilo que nós sempre fizemos. Gestos que muitos julgavam cacoetes de espíritos pouco adiantados, como os estalidos, são melhor compreendidos à medida que avançam as pesquisas acerca das chamadas técnicas de desdobramento de alta eficiência, no dizer de Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco. Os segredos de alguns pais velhos, como o estalar dos dedos, quando aplicam passes, em certas ocasiões, são finalmente desvendados pela experimentação espírita. A técnica consiste em um recurso para dinamizar as energias que manipulam, alcançando maior impulso magnético. Não que defendamos esta ou aquela forma de manifestação dos espíritos, tampouco a adoção de qualquer procedimento de modo leviano. Todavia, é importante notar que nada é realizado sem explicação judiciosa. Quando se trata de espíritos realmente esclarecidos, quando algo nos foge ao conhecimento, ou quando nos aventuramos ao julgamento precipitado, tenhamos cautela. Às vezes é necessário rever conceitos quanto às diferentes maneiras de se desempenhar uma tarefa, pois não dominamos toda a verdade, nem detemos a sabedoria pretendida. Por isso, abre aspas, vovô não quer casca de coco no terreiro, fecha aspas. A visão de quanto permanecemos cativos de certas ideias, de preconceitos, amarrados a dogmas e presos a velhas fórmulas, faz, por analogia, pai João recordar-se do cativeiro. Com esse espírito amigo, pude compreender melhor o sentido da fraternidade e da cooperação na grande obra de Deus, abre aspas. União sem fusão, distinção sem separação. É a unidade na diversidade, fecha aspas. Cada um traz sua contribuição de acordo com os conhecimentos que possui e com suas habilidades em manipular os fluidos em benefício do próximo. De cada planta utilizada na fitoterapia, por exemplo, o Pai João extrai um ensinamento. Explica as características daquela erva e sua relação com o indivíduo para o qual o medicamento está indicado. Acrescenta ainda, abre aspas, de nada adianta a pessoa tomar o medicamento da natureza, meu filho, se ela não modificar sua conduta e suas atitudes. Muito obrigada a todos por essa manhã maravilhosa, por esse banquete. Obrigada à espiritualidade. Desejo para nós todos uma excelente semana. E a gente, durante a semana, reflita sobre os nossos preconceitos,
sobre os nossos ressentimentos e que a gente reflita sobre, como o Valmir falou, o cristianismo primitivo, né? Que é esse que a gente tem que dar alguns passos atrás para poder alçar um futuro melhor. Então, muito obrigada, um abraço, um bom dia, uma boa semana, muita luz para todos nós. Até domingo, com a graça de Deus. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada Sheila. a todos, gente. Obrigado. Um beijo, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos.